Almas queridas, Jesus a todos nos abençoe. São exatamente 20 horas e damos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E, no contexto deste tema, hoje trazemos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, Jesus acalma a tempestade. Vejo na tela as presenças da Mana Rosa, de Joana de Souza Claro, do Hamilton, Augusto, e outros afetos mais, com certeza. Leiamos para os nossos estudos. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos e irmãs, bem-aventurados os que são brandos ou mansos e pacíficos. Sem dúvida, alcançar a paz na terra, realizar a serenidade na terra, é uma imensa felicidade. Significa uma vitória gigantesca sobre os instintos animais, sobre os nossos impulsos, sobre as nossas reações intempestivas,
Tornar-se brando e pacífico é demonstrar a si mesmo que atingiu em um estágio muito abençoado a humanidade. Já dissemos aqui que ser humano é mais do que ser bípede e não quadrúpede. Ser humano não é somente ter 2 mãos e 2 pés e não 4 patas. Ser humano não significa tão somente desenvolver determinados atributos. A humanidade é atingida efetivamente quando a criatura consegue atingir um razoável autodomínio, um domínio sobre si mesma, não permitindo mais ou não permitindo tanto que o meio, que as circunstâncias, que as pessoas, que os acontecimentos, que a animalidade ancestral tenham prevalência sobre ela. E a passagem evangélica desta hora nos trará subsídios maravilhosos para que possamos avançar no autodomínio, no domínio de nós mesmos. Versículo a versículo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Passemos para a outra banda. A vida é uma travessia. Podemos dizer que a vida é uma estrada, é um caminho, uma rota, ou é este mar da passagem evangélica. Não permaneceremos o tempo todo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com as mesmas circunstâncias. A mudança é lei da vida. Tudo muda em o universo. Um filósofo grego afirmou que a única coisa que não muda no universo é a lei de mudança. Tudo o mais está em contínua transição. Criatura alguma tem 2 dias rigorosamente iguais na face da Terra ou em qualquer escaninho do universo. Os discípulos foram de uma banda para outra. A qualquer momento, seremos constrangidos pela vida a sairmos de nossa zona de conforto. Todos conhecemos o brocardo popular. Não há bem que sempre dure e mal que nunca se acabe. Seria infantilidade, imaturidade, ilusão, fantasia, pretendermos permanecer o tempo todo com todas as pessoas
isto não acontece e nunca acontecerá. No versículo 36, vemos que Jesus foi com os discípulos em um barco e havia também com ele outros barquinhos. Em muitas ocasiões, a sensação será esta, a de que não passo de um barquinho à matroca em meio às tempestades da vida. Em muitas ocasiões, seremos assaltados por esta sensação de que as ondas, de que o movimento das ondas são maiores do que a minha capacidade de administração, de resistência, de superação. E à medida em que a criatura humana avança em maturidade, em experiência, em desafios, as tempestades aumentam significativamente. Basta pensarmos nas responsabilidades que temos hoje, nos compromissos que temos hoje, com as responsabilidades que tínhamos quando bebês, quando crianças, quando adolescentes. Há 50 anos, quais eram as minhas responsabilidades? Mínimas, comparadas às muitas atribuições que tenho hoje. E não nos iludamos. Aquele que opta por avançar, por crescer, há de esperar o recrudescimento, o aumento das lutas, das dificuldades. Emmanuel, no livro Pão Nosso, escreve: para as grandes naus, as grandes tempestades. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Em muitas ocasiões, esta será a sensação que nos sitiará o coração, a sensação de que a nossa vida, nossa mente, o barco da nossa existência está cheio, com o risco de afundamento. Ainda no 37, e levantou-se grande temporal de vento. E notemos, Jesus se encontrava com eles, significando que a presença de Jesus em nossas vidas não nos isentará completamente de todas as lutas, de todos os desafios, de todas as dificuldades. E, por vezes, as lutas aumentam na medida em que nos entregamos ao Cristo, na medida em que aprofundamos a nossa relação, a nossa entrega ao Cristo, ao ponto de muitos questionarem, se perguntando: mas
Estranho, quando eu não era tão cristão quanto agora, quando eu não me interessava tanto pelas coisas do Cristo, a sensação que tenho é de que a minha vida era mais tranquila do que agora. Num certo sentido, é isto mesmo o que acontece. E podemos ver e devemos ver neste fenômeno a providência do alto, a misericórdia do alto. Que bom que o Cristo chega em nossas vidas antes das grandes tormentas. Eu me tornei espírita em 1979 e a partir daí as lutas aumentaram significativamente. E que bom que já podíamos contar com as luzes da doutrina espírita, com o embasamento que a doutrina espírita nos estava oferecendo. Pior seria se as grandes lutas chegassem, surpreendendo-nos, despreparados para o enfrentamento. No versículo 38 está dito: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Vamos admitir que Jesus estivesse mesmo dormindo, em respeito ao texto. Bom sinal para nós. Sinal de que, mesmo em meio às lutas, isto não nos deve tirar o sono. Insônia é uma doença que acomete milhões de criaturas em todo o mundo. Há médicos, especialistas em estudar e prescrever medicação para os transtornos do sono. Ou as pessoas não conseguem conciliar o sono, ou acordam várias vezes à noite sem que o sono tenha a qualidade desejável, ensejando o refazimento, o descanso, a emancipação do espírito, como deve ser. Não é o tema, mas, en passant, digo que precisamos cuidar da qualidade do sono nos minutos que precedem a nossa ida para o leito. Os 30, 40 minutos, 60 minutos, 1 hora antes do deitarmos-nos, precisamos nos precatar para que nossa mente possa entrar numa outra faixa, para que o nosso cérebro desacelere e possamos estar nas condições ideais para o dormir. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? O texto bíblico não diz, mas espera-se, e que esta lição seja útil para nós, espera-se que os discípulos, antes de despertarem o mestre,
tenham feito ou tentado fazer a parte que lhes competia no enfrentamento daquela tempestade. Será que tiveram competência para lidar com o barco? Será que se lembraram de todas as providências, eles que eram pescadores profissionais, eles que estavam acostumados ao enfrentamento de situações como aquela? Será que tomaram todas as providências cabíveis? Ou se acomodaram simplesmente porque contavam com a presença do Mestre no barco? Será que tem sido esta nossa postura diante desta ou daquela dificuldade? Apelamos para Deus, apelamos para o Cristo, apelamos para a espiritualidade, sem nada termos feito para o enfrentamento e a superação das dificuldades inquietantes? Temos o direito, sim, de buscar a espiritualidade, mas temos a obrigação de fazermos a parte que nos compete, não transferindo à espiritualidade a parte que nos toca. E a pergunta que os discípulos fazem: Mestre, não se te dá que pereçamos? Veremos que a fé dos discípulos não era do tamanho da tempestade. Veremos que a fé dos discípulos não era suficiente para o enfrentamento daquela experiência difícil. E podemos perguntar, à guisa de estudos, a tempestade era assim tão espantosa, tão grandiosa, ou eles titubearam na pouca fé? Mas vejamos, ainda a pergunta: Mestre, não se te dá que pereçamos? Eles chegaram a pensar que Jesus desconhecia o perigo. Eles chegaram a pensar que Jesus talvez nada viesse a fazer para salvá-los. Percebemos assim que eles não estavam confiando totalmente no Senhor. Eles não disseram uns para os outros, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, o outro Tiago: vamos ficar em paz, tranquilos, Jesus está conosco. Quando foi que o Senhor nos abandonou? Quando foi que o Senhor nos deixou perecer? Ora, já estamos com Ele há tempos, e Ele sempre prevendo, sempre provendo as nossas necessidades. Certamente não será agora que pereceremos. Ele não nos poria em uma experiência sem retorno, sem volta. Esses pensamentos não acudiram os discípulos, como quase sempre não nos acode. Quase sempre nos deixamos levar pelas tempestades e nos afligimos e nos desesperamos
e nos revoltamos, e nos abatemos, e nos deprimimos, e nos estressamos, e nos tornamos criaturas ansiosas, esquecidos de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esquecidos de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Esquecidos de que, se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Para citar 3 versículos bíblicos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus aplaca a tempestade. Jesus, com o seu poder espiritual, com o seu poder mental, com o seu poder magnético, exerce domínio sobre a natureza. Pois saibamos, meus amigos, que quando a humanidade encarnada edificar a paz genuína, quando a humanidade encarnada edificar a paz legítima, inalterável, estruturada na fé, no bem, todas estas calamidades naturais do planeta cessarão. Estas tempestades, maremotos, terremotos, tsunamis, essas erupções vulcânicas e outros fenômenos mais, enchentes, devastadoras, o planeta se aquietará, o planeta se acalmará, como reflexo da quietude da humanidade encarnada, como reflexo da calma que a humanidade, enquanto ser coletivo, terá atingido. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Traduzindo tímidos como fracos, frágeis. Por que sois ainda tão fracos, tão frágeis? Ainda não tendes fé? Valorizemos a palavra ainda. Ou seja, vocês estão comigo há anos. Juntos enfrentamos tantas situações. Vocês já presenciaram tantos fenômenos. Viram a multiplicação dos pães e peixes, a cura de tantos enfermos. O que está faltando para que vocês conquistem a fé autêntica, legítima, suficiente para o enfrentamento das lutas? E atenção, amigos, internautas, e os poucos que estão comigo. Ainda não tendes fé? Fé não é patrimônio transferível. É conquista pessoal. Ou eu tenho, ou não tenho fé. Jesus acalmou os ventos, mas não deu a fé aos discípulos. Não seria possível
porque os valores espirituais são conquistas pessoais que demandam esforço, perseverança, tempo, disciplina, entrega, estudo, trabalho, dedicação, busca constante, permanente, não recuar, não desistir, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Portanto, o Cristo pode nos socorrer e nos socorre, mas a fé é condição da criatura humana. A criatura humana terá que empenhar-se por conquistar. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, eu leio simplesmente alguns tópicos, alguns dos quais já comentei e outros que agora leio. A vida é uma travessia. A presença de Jesus não nos isenta completamente dos perigos. Jesus enseja-nos provar a nossa coragem, a nossa fé. Estejamos certos de que Jesus não quer que pereçamos. Nossa fé necessita agigantar-se mais que as próprias ondas. O Espírito pode controlar as forças materiais e as forças espirituais. Estejamos certos de que Deus e o Cristo não dormem. Se fizermos um retrospecto, veremos o quanto Deus e o Cristo nos têm amado, amparado, defendido, sustentado, protegido, guiado. As tempestades são necessárias. A vida não é indolor. Algumas dores são imprevisíveis, podem pegar-nos de surpresa, mas elas chegam para o nosso crescimento. Há tempestades externas que são maiores do que a nossa paz interna. Aí perdemos a pouca paz que tínhamos. Há tempestades externas que são menores do que a paz interna. Conseguimos sustentar a paz interna. Mais importante, pois, do que o tamanho, a força, a violência das tempestades, é a força da nossa fé, a força, o tamanho, a consistência da nossa paz. Mesmo agora, nos tempos de pandemia pelo coronavírus, a nossa paz necessita ser maior do que a tempestade do corona, para que possamos superar este período. Quando chegarmos no limite das nossas forças, quando tivermos feito tudo quanto estava ao nosso alcance e a tempestade não cessa, não passa, é-nos lícito procurar o alto. Volto para o versículo 41. Quando os discípulos se perguntavam uns aos outros:
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este? Este é o Cristo. Mas quem é este? Este é o governador espiritual do planeta. Mas quem é este? Este é o engenheiro responsável por este projeto chamado Terra. Mas quem é este? Este é o nosso pastor. Mas quem é este? Este é o pão que desceu do céu. Mas quem é este? Este é a água viva. Mas quem é este? Este é o caminho para a verdade e a vida. Mas quem é este? Este é o amigo da primeira hora. É o irmão da primeira hora, é o companheiro da primeira hora, é o médico das nossas almas, é o psicoterapeuta por excelência das nossas almas. Quem é este? Este é aquele que se auto-identificou como sendo eu sou. Este é o eu sou, esperado através dos séculos, dos milênios. Quem é este? Este é aquele irmão que está aqui, que está aí, que está conosco, onde quer que nos encontremos. Como uma das tantas maravilhosas sugestões de leitura, o livro Calma, de Chico e Emmanuel. O livro Calma, mensagens preciosíssimas que nos auxilia grandemente. Não obstante os calamares, muitas vezes desconsoladamente, como me sinto só, Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo, porque através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em tudo e em toda parte, numa torrente de harmonias benditas. A sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te prodigalizam incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças de que Deus é o amor sem limites. Enquanto maldizes o sofrimento, algumas vezes lamentando o teu dia atual, que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela envolve-te de esperança com cintilações e sorrisos, o sol te dá saúde, a terra te oferta inumeráveis tesouros.
É a bondade inexcedível do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-te os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas estas coisas e jamais te enfraqueças, porque Deus encontra-se em toda parte. E ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segredar-te sem palavras. Deus está contigo. Deus está conosco. Assim seja.